Oi, gente, boa noite. Bem-vindos à live da Ambima. Estou aqui com o Luiz Santos, do BNP Paribas. O Luiz participa do Grupo Consultivo de Educação da Ambima. E hoje nós vamos bater um papo sobre fundos de investimento nos próximos 25, 30 minutos. Nosso objetivo hoje é ajudar vocês a entender que investir em fundos é uma missão possível. Vocês podem mandar perguntas que a gente vai responder por aqui. E as perguntas que a gente não conseguir responder agora, nós vamos responder depois. Também estamos ao vivo no Instagram. Mandem suas perguntas, combinado? Luiz, obrigada por estar aqui. Vamos começar? Então, conta pra gente, afinal, o que é um fundo de investimento. Bom, boa noite, Fabi, boa noite para quem está vendo. Agradecer o convite da Ambima, prazer poder dividir um pouquinho o nosso trabalho aqui no Comitê Consultivo. Então, vamos lá. A pergunta, o que é um fundo de investimento, é uma pergunta que por si só a gente extrapolaria horas essa live hoje. Mas a gente vai focar numa definição que poucas vezes a gente ouve aqui na indústria, que é uma modalidade de investimento coletivo. A coletividade ela é essencial quando a gente fala de fundos de investimento. São pessoas com objetivos em comum que contratam uma gestão profissional para acessar modalidades de investimento. Certo. E quais tipos de fundos existem? Essa pergunta, de novo, uma pergunta complicada. Eu vou dar um passo atrás. Falar dos tipos de fundo é importante, mas obrigatoriamente a gente vai chegar na escolha do fundo de investimento. Então eu vou dar um passo atrás e até lembrar a Ana Leone costuma falar que para falar de investimento às vezes a gente tem que tirar o dia para decidir investimento. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que tirar o dia. Quantas vezes a gente para pensar na gente e escolher um investimento é pensar na gente, é pensar nos nossos objetivos, nos nossos dinheiros, para onde o nosso dinheiro está indo e aí terminar na escolha do fundo de investimento. Então, se conhecer e conhecer os investimentos disponíveis. Fundo de investimento é uma das modalidades de investimento que a gente vai falar aqui hoje, assim como existem uma série de outras modalidades. Que tipos de fundos tem? São uma série de fundos de investimento. A gente vai se limitar a falar das 4 principais classes. Classes renda fixa, que são fundos de investimento que acessam, como o próprio nome diz, títulos de renda fixa, seja de emissão pública ou emissão privada. Fundos multimercados, que também o nome é bastante intuitivo, acessa mais de um mercado. Fundos de ações, acessa o mercado de emissões de ações. E, por fim, os fundos cambiais, que buscam expor o investimento à variação cambial. E quais as vantagens de investir num fundo de investimento? Bom, vamos voltar na definição. Uma modalidade de investimento coletivo, ou seja, eu tenho mais de uma pessoa com o mesmo objetivo, eu aumento o meu poder de barganha, contratando uma gestão profissional. De novo, eu tenho um profissional dedicado, estudando e trabalhando por trás daquele fundo de investimento. Então, a gente obrigatoriamente, quando fala de fundo de investimento, a gente fala de coletividade, a gente fala de uma outra palavra que a gente usa muito na indústria de fundos, que é a palavra diversificação. Então, o gestor ele vai buscar, de acordo com cada tipo de investimento, ele vai buscar diversificar o portfólio daquele fundo de investimento. Então, as vantagens, a gente vai para a coletividade, para a diversificação e para a gestão profissional. Acho que os 3 principais pilares que a gente pode falar. Certo. E eu posso investir em mais de um fundo de investimento? Lógico, eu até diria deve. Então, da mesma forma que o gestor do fundo de investimento busca diversificar no portfólio daquele fundo, quando a gente pensar no fundo que a gente está investindo, a gente tem que diversificar também. Então, investir em mais de um fundo faz total sentido. E indo agora para um lado um pouco mais técnico, o que é uma cota de um fundo? Cota. Não vou me ater a muito detalhe, mas
todo o dinheiro investido por todas essas pessoas no fundo de investimento, ele é dividido por partes iguais. Essa partezinha igual, ela chama cota, e é a variação da cota que gera a rentabilidade do fundo de investimento. E a gente chama aqueles que investem em fundos de investimento de cotistas. Uhum. E agora, então, eu vou fazer uma pergunta que a gente recebeu de um seguidor nas redes sociais, que é: por que investir em um fundo de ações ao invés de investir em ações? Bom, são duas coisas diferentes. A gente está falando de modalidades de fundo. Investir diretamente em ações é uma modalidade de investimento também. Investir em fundo de investimento de ações é outra modalidade. Voltando para as vantagens que a gente falou, vou iniciar, quero ter uma parte do meu investimento em ações. Não conheço muito deste mercado. É natural que se busque um gestor profissional. Então, ao investir em um fundo de investimento em ações, você traz toda a bagagem daquelas vantagens que a gente falou, da diversificação, da gestão profissional. Então, são modalidades diferentes. O investidor que decide investir direto em ações, ele vai ter que despender um tempo dele para selecionar que ação comprar, que empresa faz parte, ele ser um acionista, ele comprar uma ação. Uhum. E onde eu devo ir para investir num fundo de investimento? Boa pergunta. Hoje, com a internet, o investimento está na palma da nossa mão. Então, a gente pode ir desde os métodos mais tradicionais de investimento, como as agências bancárias, até hoje existem as plataformas digitais, as plataformas de corretoras. Então, o onde ir é uma pergunta hoje que ela é muito ampla. Então, é sempre importante buscar uma instituição devidamente qualificada para a distribuição do fundo de investimento, mas pode ser hoje numa plataforma digital, ou no banco, ou numa corretora. Certo. E a primeira pergunta, a pergunta que todo mundo quer saber: como que eu escolho um fundo para eu investir? Como saber qual é o melhor fundo para investir? Essa pergunta não tem uma resposta, né? Acho que o melhor fundo de investimento essa é uma resposta diferente para cada pessoa. Aquilo que eu falei agora há pouco, o primeiro passo é se conhecer. Existe uma palavra que ela é muito difícil de traduzir, que é a palavra suitability. A melhor tradução é adequação do perfil do investidor. O se conhecer significa entender a minha tolerância a risco, que produto que é melhor para mim. Acho que a gente já ouviu também, ninguém entra numa farmácia e pergunta qual é o melhor remédio. Então, não existe uma resposta. Quando a gente fala de fundo de investimento, é a mesma coisa. Passar por esse processo de autoconhecimento, que as instituições usam um questionário, ele não é padrão, tem várias formas, que busca que você reflita e se conheça. Esse investimento faz sentido para mim? Ele tem mais volatilidade, traz mais risco? Eu estou preparado para correr esse risco? Então, são essas perguntas que esse questionário de adequação do perfil do investidor, que ele busca entender, para só então recomendar um fundo de investimento. Recomendar esse investimento é mais adequado para você. Uhum. E qual é o investimento mínimo para entrar num fundo? É só para quem tem muito dinheiro? Não, isso é um mito que a gente tem que desfazer e logo. Foi o tempo que pensar que investir em fundo de investimento era para quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia a gente tem fundos de investimento com aplicações mínimas de R$50, R$100. Então, não é só para quem tem muito dinheiro, ele está disponível, seja nos canais que eu falei, agências bancárias, corretoras, plataformas digitais, com aplicações iniciais bem reduzidas hoje em dia. Uhum, eu estou pegando aqui a minha colinha para ver a pergunta que a gente acabou de receber. Posso investir como pessoa jurídica num fundo? Lógico. Existem fundos de investimento específicos para acolher recursos de empresas, geralmente recurso de caixa de empresa, e existem fundos de investimento que abrigam tanto investimento de pessoa física como de pessoa jurídica. Então, sim, o fundo de investimento está disponível para pessoa física e para pessoa jurídica. E
quando eu decido que eu vou começar a aplicar num fundo, eu tenho que fazer essa aplicação mensalmente ou só quando eu tiver dinheiro sobrando? Pode ser esporadicamente? Você não tem obrigação nenhuma de contribuir ou de investir mensalmente. Então, quando você faz o seu primeiro investimento, que a gente chama de aplicação inicial, você entrou naquele fundo de investimento e você pode aplicar de novo, fazer aplicações adicionais a qualquer momento. Então, não existe esse contrato de uma obrigação mensal. Então, o que a gente recomenda, sim, quando a gente fala de planejamento financeiro, de olhar mais para frente, é que sim, todo mês eu vejo quanto dinheiro eu consigo reservar para investir. Tem linha de finanças comportamentais que fala se paga primeiro. Então, investe primeiro e depois você vê para onde vai o resto do seu dinheiro. E tem algum custo investir num fundo de investimento? Tem. Como a gente falou, o fundo de investimento tem toda uma equipe trabalhando nele, né? Uma equipe de gestores, administradores, custodiantes, uma série de prestadores de serviço que envolvem o fundo de investimento, e eles são sim remunerados. Existem duas principais taxas referente a fundos de investimento que vale a pena a gente falar, que a gente vê mais comumente nos fundos de investimento. A taxa de administração, que visa remunerar esses prestadores de serviço, e a outra taxa é uma taxa de performance, que ela serve como um estímulo para o gestor do fundo de investimento superar o objetivo que ele traçou naquele fundo de investimento específico. Certo. E se eu precisar do dinheiro, o que eu faço? Aí acho que vale a gente entrar num conceito, outra palavra que a gente vê muito quando entra em materiais de fundos de investimento, que é uma palavra que chama liquidez. O que é liquidez quando a gente fala? Vamos trazer isso para um português mais claro, é a disponibilidade. Então, para quando que eu consigo do meu dinheiro? Para quando eu consigo o meu dinheiro que está ali investido? E hoje a gente tem fundos de investimento que a gente costuma falar D0, então eu consigo, se eu precisar do meu dinheiro hoje e efetuar um resgate, um saque no meu fundo de investimento, eu tenho esse dinheiro ainda hoje. E aí eu tenho modalidades que a liquidez, a disponibilidade vai ser um pouco mais longa. D15, então a gente chama de D15. É o dia que eu solicitei o meu resgate, mais 15 dias. D30, mais 30 dias. Então, por isso que é muito importante despender um tempo para estudar, ler os materiais disponíveis para aquele fundo de investimento. Então, existe uma série de materiais obrigatórios que todo fundo de investimento tem que ter e um conjunto de informações obrigatórias. A liquidez é uma que vai estar lá, as taxas são outras informações que vão estar lá. E esse é um conceito interessante também, porque ele vale para aquilo que está dentro do fundo de investimento também. Então, da mesma forma que eu penso na disponibilidade dos recursos para mim, na hora que eu for resgatar esse recurso, o gestor também está pensando nisso. Certo. Temos mais uma pergunta. Na hora de investir, existem muitas opções de fundos. São tantas que, mesmo sabendo o meu perfil e o prazo do meu objetivo, não sei qual escolher. Você tem alguma dica? A dica é estudar, é ir atrás de profissionais devidamente habilitados para isso, devidamente certificados para isso, para só então chegar numa recomendação. Então não tem uma fórmula mágica, realmente não tem. Não tem receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. Então hoje existe uma quantidade enorme de fundos de investimento, quando entra em plataformas digitais, quando a gente entra nesses canais, existe uma infinidade de produtos, e aí é se conhecendo ou eventualmente falando com alguém habilitado para isso, que consegue montar uma carteira de investimento, de fundos de investimento para você. Tem uma outra pergunta aqui, que é como saber se o fundo que estão me oferecendo é uma fraude? Boa pergunta. Não vamos acreditar em promessas milagrosas, não existe isso. O nosso mercado, o mercado de fundos de investimento, ele é extremamente regulado,
Então, não acredite em promessas milagrosas. Vá atrás das instituições que eu mencionei, que são habilitadas, que são certificadas. Não acredita simplesmente numa mensagem que chegou no Instagram. Vai atrás, é importante isso. É o seu dinheiro, né? É bom eu saber para onde está indo o meu dinheiro. Então, tomar cuidado, é uma mensagem de alerta. Então, podem ter mensagens que te levem a acreditar nisso? Podem, mas toma cuidado, vê para onde está indo aquele recurso, aquele investimento, quem são as instituições que estão ali por trás, para só então a gente tomar a decisão e investir. Muito bem. Mais uma pergunta. Quando eu tenho um investimento em fundos, tenho que conhecer o gestor do fundo? É importante. Hoje, o mercado está muito desenvolvido de investimento. Hoje a gente tem, acho que o último número da Ambima tem 623 gestores habilitados para fazer a gestão de fundos de investimento. Então, existe uma variedade de opções aí para investir. Então, sem dúvida, vale a pena conhecer sim. E a internet está aí para isso, né? Toda instituição ela é obrigada a ter seu website, ir atrás da informação. E conhecer, né? Sim. Temos mais alguma pergunta? O pessoal que está aqui assessorando. Então, eu quero dizer para vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre o assunto, acesse nosso e-book Beabá de Fundos de Investimento, é de graça. E o link está no blog do Como Investir. Luiz, obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente na live. Esse vídeo vai ficar disponível e mesmo a gente acabando a live, você pode continuar mandando suas perguntas, suas dúvidas que a gente vai responder. E mande novas sugestões de temas que vocês têm curiosidade de aprender, conhecer mais. A ideia é que a gente esteja ao vivo a cada 15 dias, compartilhando conhecimento e informações e ajudando vocês a organizar melhor sua vida financeira. Até mais! Obrigado.